Muito Boa obrigado aí noite. por aceitar Eu o te convite agradeço. do Sarau Segunda Negra nessa maratona, uma dedo aí na área. É, a gente vai encerrar, né, a última live da maratona, começou lá com o Cid Punk e está terminando hoje aqui com você aqui, e já, lógico que puxando um gancho também das atividades que a gente faz junto, que tem um casarão, completou 5 anos, aí, apesar de tudo que está acontecendo, tem coisas boas ainda. A gente consegue encontrar dentro de um desgoverno e um negacionismo, a gente consegue encontrar coisas boas para a gente continuar por aqueles que se foram, né? E construir um país, um território, um lugar melhor para a gente sobreviver, continuar sobrevivendo, né? E quem sabe um dia sair da sobrevivência e realmente viver, né? A gente está, né, nessa luta dos ancestrais que começou lá atrás e estamos dando continuidade. Então, primeiro eu queria que você se apresentasse aí, está de casa nova aí agora, fala de onde que você está. Oi, Agora você, Perus! agora, agora você não é mais Guarani, agora é Queixada, né? Tô queixada! Eu ia falar isso, salve território, cheguei, queixadas. E aqui, meu, tem uma vista maravilhosa de Perus, assim, eu tô, assim, maravilhada com a casa que eu consegui alugar. E realmente eu consigo ver Perus toda, assim, é a coisa mais linda. Depois eu mostro para vocês. E Da estou hora. muito feliz pelo convite. É vizinha de! Vamos articular muitas coisas aqui agora, né? Trazendo as Januárias para Perus também. E estou muito contente. Essa semana eu acompanhei algumas lives, não consegui acompanhar muito por causa da mudança mesmo. É difícil para mim, como mãe solo, fazer uma mudança depois de 4 anos na mesma casa. Mas a gente está concluindo hoje, né? Tava até agora há pouco limpando a outra casa, uma correria. Cheguei, tomei um banho e vim aqui para participar do sarau. E estou muito feliz com o convite, muito contente, porque eu vi que foi um evento maravilhoso que a gente organizou, né? Todo mundo, assim, todos os coletivos. Eu vejo essa união que se fortaleceu agora na pandemia, né? Todo mundo se uniu mais, assim. A pandemia foi até positiva nesse sentido. Claro que triste, porque saudade do casarão no parque, né? Muita É, saudade. a gente é do presencial, né? A gente gosta de aglomerar. É, a E gente a é do gente quer que cada vez. calor, das pessoas. E como o Wagner da Brasa, conversando com ele numa live no Cine Taipas, ele falou uma coisa, ele falava toda hora, entre calma, a gente tem que ter paciência, é momento de paciência. E aí tá certo. Não adianta atropelar as coisas nesse momento, né? Achar que já era. Acontece que o enfrentamento da pandemia não veio de cima, né? Veio de baixo. Isso. Porque a quarentena foi de má qualidade no começo, né? Foi uma coisa de negacionista. Então, agora é muito difícil segurar as pessoas, porque as pessoas não sabem nem quem acreditar mais. E, É e, verdade. mas, mas a gente não pode cair nessa, tem que acreditar na ciência, respeitar quem está trabalhando na linha de frente. Conversamos com a irmã do Fofão, que trabalha na linha de frente aí contra o Covid. Ela falou que está Tá. voltando, está aumentando de novo. E ela falou na live dela pedindo para as pessoas que puderem ficar em casa, porque para respeitar pelo menos quem está lá na linha de frente, né, mano? Que está lá Quem tá dando a sua trabalhando? vida. Dando a sua vida ali. Você pode pegar o Covid e morrer, mano. E as pessoas no rolê, cara, saídas desnecessárias, mas aí já é um assunto mais complexo ainda, a gente querer entender essa parada da galera ligar o foda-se pro Covid. Mas o momento é tenso, a conversa não tem como a gente suavizar nada, nem passar pano. E para começar, vamos começar já com um caso aí que teve aí com a deputada, né, estadual, mano. Uma coisa horrível, uma coisa, mano, como que. Mano, aquilo ali foi o que mostrou. Quantas vezes acontece aquilo ali naquela câmera ali que ela fica Sério? escondida, ninguém fica sabendo de nada do que acontece naquele lugar lá. Tá ligado?
E aí agora a câmera pegou e tal. E, mano, Fran, como entender uma situação dessa, né, mano? As minas linha de frente lá dentro lutando contra o machismo e um protegendo o outro lá dentro, querendo passar pano ainda, né? Como que a gente pode criar estratégias para enfrentar isso, né? Desde a base até lá em cima, né? Sim. Assim, eu trouxe. Até, olha que legal que você trouxe esse assunto, porque o primeiro poema que eu trouxe para recitar, ele fala justamente disso, né? De como nós mulheres e nossos corpos são vistos como coisas públicas e como nós mulheres somos, desde que nascemos, designadas, né? A violência patriarcal e o machismo estrutural, ele começa desde quando a gente nasce. E aí a gente sair dessas estruturas é uma luta constante, é um nascer e morrer constante. Então, assim, eu vou fazer esse poema porque você trouxe esse tema, e eu acho que é muito pertinente a gente começar com essa conversa. E aí depois, ao longo da live, eu me apresento, né? Ainda mais assim, em homenagem às mulheres que estão entrando, que eu estou vendo aí são feministas, são mulheres do corre aí junto comigo. E aí eu vou fazer esse poema e depois eu me apresento, tá bom? Que aí tem muito a ver com o que o Sandro está falando. Chama Renascida. Eu falo e não me calo porque nós mulheres não nascemos. O nosso nascimento está determinado para servir. E por ser condicionadas para servir, não nascemos, morremos. E quando enfim damos conta dessa sociedade patriarcal, morremos. A cada frase que começa com mocinha, fecha sua perna, mocinha, não pode brincar de carrinho, de peão, de polícia ladrão. Futebol, então, ali já estamos mortas e seguimos. Tá ficando gostosa? Opa, tem peitinho? Tá, bundinha? Tá gostando? Tem idade? Estamos mortas. Ah, mas mulher amadurece mais rápido que homem, porque já morremos para a sociedade. Nunca nascemos como pessoas, nunca fomos vistas como seres humanos, pensantes, atuantes. Quando fazemos isso, somos resistentes, ou putas, ou qualquer coisa. Somos coisas para separar. Essa é para casar, e seguimos mortas. O feminismo me trouxe muita distância e muito pertencimento, de saber que estou viva e sou sobrevivente ao patriarcado, mesmo morta. Eu vou me fazer presente. Feminismo me mostrou que eu tenho vida, e minha vida cura outras mulheres, tão mortas quanto eu. E conhecer a história fez eu entender que há mulheres nascidas e renascidas, sempre renascidas. Para abraçar e ouvir, para mostrar que estamos aqui, se você não acredita, geramos, parimos uma nova sociedade de mulheres vivas, de homens que não matam mulheres, de mulheres que nascem e renascem com a mão de outras mulheres. Essa é a luta. Ser feminista é ser política antes de tudo. Uma mulher que renasceu, onde só existia a morte. Obrigada. Fran, eu vou conversar com o Fofão para ele entrar em contato com você, porque ele está organizando aí o segundo livro do Sarau e essa poesia vai estar no livro, se você permitir, é lógico. Com muita satisfação. Eu escrevi esse poema para ler no Sarau, Segunda Negra. Quando eu escrevi, eu falei, nossa, eu quero ler esse poema no Sarau. E aí logo veio a pandemia, eu acabei fazendo uma live, mas ele está aqui para isso. Ele foi feito para o Sarau Segunda Negra. Eu tenho muito orgulho de poder recitar ele aqui pela terceira vez. Recentemente, ele foi selecionado para ser prólogo de um livro de uma escritora. Ela pediu para mim para usar esse poema num livro que fala sobre violência contra a mulher. Então, assim, é um poema que fala, muito visceral e muito direto sobre o que a gente passa, né? Como eu estava te explicando. O que aconteceu com a deputada Isa Pena é uma coisa que, infelizmente, eu como trabalho com política, eu sei que isso acontece dentro da Câmara há muito tempo, né? Aí essa vez foi muito escancarado e foi justamente com uma mulher feminista que identificou de cara a violência estrutural e o assédio que ela passou, e aí ela já, né, falou, não, peraí, você vê que ela afasta a mão dele, mas aquilo ali é humilhante para todas nós, né?
Pensar que a gente lutou tanto por democracia e representatividade, lutou tanto para ter mulheres nos representando no poder, e essas mulheres são duplamente guerreiras, porque uma vez que elas estão lá, elas sofrem machismos diários, assédios morais diários. E aí esse abuso que a Isa sofreu, que é um estupro, né? Isso só foi o tapa na cara, o escancarado, né? A ponta do iceberg, porque o que rola de violência e assédio moral contra mulheres e assédios machistas dentro dos três poderes é muito grande. Eu conheço a Samia Bonfim há muitos anos, a Isa Pena também, e o ano passado eu fiz um curso sobre mulheres e política, e a gente recebeu várias mulheres que já são vereadoras, deputadas, e todas falavam de situações parecidas, de serem chamadas de puta, de serem descaracterizadas, ou por serem mães, entendeu? Ou por serem mulheres, ou por causa de roupa. Então, assim, isso só mostra o que a gente vê no dia a dia, nos espaços que nós mulheres adentramos e ocupamos, e são espaços machistas. Então, assim, é uma luta. Eu vi a live da Larissa falando sobre isso, eu venho acompanhando muitas mulheres no ativismo, né, cultural e social, e a gente tem que lutar contra isso em todas as estruturas. Então, assim, uma forma da gente combater, primeiro a gente ter palavra, a gente ter voz, a gente ter espaço, como a gente tem aqui, como a gente tem tido, né, já há alguns anos no Casarão, que a gente teve, né, já uma edição só das mulheres, que a gente conversou sobre feminismo, lembra? Então a gente precisa ter espaços onde nós somos ouvidas e respeitadas, principalmente, né? Por quê? Para que essa história do meu poema ela não se repita mais, né? Eu comecei a militar no feminismo há 6 anos, comecei por causa de um abuso que eu sofri. Eu fui estuprada aos 19 anos, por um amigo, e aí depois de anos depois mesmo, assim, que eu fui entender o que eu passei, eu fui entender a violência que eu passei, eu fui entender as violências que eu passava por ser mulher, por ser uma mulher lida na sociedade como uma mulher combativa, uma mulher com opinião, uma mulher inteligente. Então eu tive que fazer esse movimento de primeiro entender as violências que eu sofri, fazer a cura dessas violências e procurar curar outras mulheres. Então, assim, agora me apresentando, né? Eu já era poeta, sou poeta há 20 anos, participo de sarau em São Paulo há muito tempo, trabalho com ONGs, com o terceiro setor, com ações sociais e culturais desde os 17 anos. Eu comecei no ecocultural, né, na ONG, ecocultural, com o Manu, com o pessoal todo, fazendo a Feira de Arte de Pirituba. Depois eu entrei na FESP, fiz Sociologia, não me formei porque quando eu entrei na FESP, eu era justamente aquela mulher preta, periférica, né, que nunca tinha estudado na escola particular, e entrei numa faculdade particular, e aí tive todo aquele choque, né, de cultura, de estrutura. Não consegui terminar de pagar a faculdade, fiz 3 anos. Isso foi uma frustração muito grande para mim. E aí logo depois veio a maternidade. E aí a maternidade é aquela coisa, né? É um paraíso no inferno. Porque quando a gente é mulher nessa sociedade patriarcal, uma vez que a gente vira mãe solo, a gente deixa de ter mais espaços ainda, né? Então, assim, ou você é mãe, ou a gente trabalha para sustentar o filho, para pagar as contas, para tudo, e eu acabei deixando de lado um pouco a minha vida acadêmica, mas eu nunca deixei de fazer cultura e de fazer arte. E aí foi quando, em 2013, eu vim morar aqui em Taipas. Eu já fazia muito sarau lá no centro, conheço uma galera lá de toda a rede de sarau. E quando eu vim para Taipas, eu conheci a Quilombac, fui lá, e aí eu comecei a frequentar o sarau daquilo. Foi quando o Soró me convidou para ser coordenadora do sarau. E eu fiquei 1 ano coordenando o sarau junto com o Glauco, com uma galera, assim, foi uma experiência maravilhosa. E eu parei de coordenar porque o Rudá era muito pequeno, o Rudá tinha 5, 6 anos.
E aí eu não dava mais conta, assim, de sair de Taipas, vir para Perus, e sempre o sarau terminava tarde, tinha que voltar com ele, entendeu? Eu acabei parando de coordenar o sarau. Mas nunca deixei de fazer nada relacionado à arte e cultura. Foi aí que eu conheci o Casarão, né, há 5 anos atrás, pela internet, vendo as atividades, as articulações todas que vocês estavam fazendo no começo, que, né, eu acho que foi na 3ª ou 4ª edição que eu mandei mensagem, e aí o Sandro falou assim, vem conhecer o Casarão, daí eu fui, adorei, aí me chamou para reunião, aí a gente estava na reunião, eu falei, eu tenho vontade de fazer alguma coisa para criança, alguma coisa com atividade sensorial, né? Eu vou contar a nossa historinha, né, Sandra? E aí eu falava que eu sentia falta disso, porque o Rudá sempre frequentou muita coisa de arte onde eu morava, porque eu tinha o privilégio de morar na região central, então, assim, eu levava ele para teatro, para parquinho, pracinha, todo domingo, e eu falava assim, não tem uma praça aqui que tenha uma atividade para bebês, para crianças pequenas. E aí eu sugeri isso pro Casarão, o Casarão super aceitou, assim, a galera abraçou, e aí a gente criou o Culpa Kids, né? Eu lembro até hoje, a gente estava lá na casa do Zazá, e aí eu falei, vamos chamar de Ocupa Kids. E foi lindo, estamos aí nessa história de vida há 5 anos. E paralelo ao Casarão, foi quando eu criei o coletivo Januárias na Janela. Então, assim, eu já tinha uma história de militância pela internet. Então, eu modero o grupo Será que Seu Relacionamento é Abusivo? É um grupo muito grande, muito conhecido. Fiquei anos moderando esse grupo. Então, assim, passei por muitas histórias de mulheres, né, que sofriam agressão, que sofriam relacionamentos abusivos, e a gente fazia um acolhimento, dava conselho, criava redes de apoio. Eu também fiz parte do coletivo Mamães Feministas. E aí, uma hora eu falei assim, eu quero um coletivo na Parada de Taipas, na periferia. Quero fazer esse coletivo. Me juntei com 2 amigas e a gente fez o coletivo. O Januárias na Janela também está aí com 5 anos. Uma história de resistência, uma história de trabalho de formiguinha e principalmente uma coisa que demorou muito para as pessoas entenderem, que um coletivo feminista não é um coletivo artístico, né? A gente permeia por histórias de mulheres muito pesadas. E muitas vezes essas mulheres elas não querem aparecer. Elas querem fazer parte do coletivo, mas elas não querem aparecer. Então eu acabo sendo a imagem do coletivo principal, né? Porque eu conto a minha história, eu vou nas escolas. Então, Januárias, hoje a gente já foi em várias escolas da região, do Jaraguá, de Taipas, de Pirituba, de Perus, né? Já vim aqui também. E aí a gente está há anos aí fazendo uma história que agora tá, assim, muita gente falando a respeito. Que a gente começou a falar sobre desigualdade de gênero e violência patriarcal para adolescentes. Então, nós fomos as primeiras, assim, aí nas escolas, falar sobre assédio, sobre abuso, falar sobre como que é o processo, né, do machismo estrutural e como ele interfere na vida das mulheres desde muito novas e dos homens também. Então, assim, a história das Januárias hoje é meu orgulho, assim. A gente tem uma história consolidada, eu já fui filmada pela página Quebrando Tabu, essa história é interessantíssima. Só que a filmagem não pôde ser veiculada porque os meninos que participaram da filmagem não quiseram assinar a autorização de uso de imagem. Então, assim, eu e meu coletivo, a gente ia nas escolas falar sobre desconstrução. Então, sempre foi um assunto muito delicado. A gente desenvolveu uma metodologia para fazer isso, para abordar isso. E hoje eu tenho muita gratidão, assim, muito orgulho de ver o tanto de lugar que a gente já chegou e tanto de meninas que a gente já chegou, que a gente brinca falando assim, plantamos a sementinha do feminismo, né? Porque o feminismo é muito maior, mas a gente pelo menos chega e planta essa sementinha e dá a opção das mulheres, das meninas principalmente, verem e se reverem, né?
pensarem sobre amor próprio e principalmente pensarem sobre as violências que nós sofremos e como evitá-las. Então, assim, comecinho da live você perguntou para mim como a gente faz para evitar esse tipo de situação, como que a Isa Pena passou, e aí a gente evita, Sandro, através da educação. E a educação não sexista, a educação que fala sobre mulheres iguais aos homens, né, direitos iguais a mulheres, e principalmente educação aos homens, de pensarem os seus locais de privilégios, a pensarem as suas posturas, esses anos todos que o patriarcado domina e transforma nós mulheres em menos humanas e transforma nós mulheres em seres públicos, corpos públicos que podem ser assediados, tocados, que é o caso que a Isa passou, e que muitas mulheres passam no dia a dia, dentro de um transporte público, ao se locomover da sua casa para o trabalho, andando na rua, ou até numa balada. Então, a gente tem que trazer essa conversa, esse diálogo, e não só entre as mulheres, a gente tem que trazer para os homens também, e que os homens escutem com respeito, principalmente, né? E com essa visão de que vocês circulam livremente, né? Se a gente viu o exemplo da Câmara, o que é a maioria da Câmara? São homens brancos, héteros, né? Aquele status quo que a gente já conhece, e aí eles se acham no direito de tocar uma mulher que está ali exercendo o papel dela de pessoa pública também, de defensora pública e de eleita. Então, assim, isso que aconteceu com a Isa, eu vou falar para você que é só um pedaço do problema maior, porque a gente tem que lembrar que Marielle Franco tem discursos de Marielle falando, eu vou falar aqui nessa Câmara, vocês vão me ouvir. Porque se vocês pegarem na memória, a Marielle sofria muito também por ser mulher negra e tentar fazer discurso, tá? Então, assim, a gente tem que entender que tudo isso é violência estrutural e patriarcal. E aí, assim, o que aconteceu com a Isa é sexista. Sim, foi o extremo dela ser tocada, né? Que a gente fala que foi estuprada. Mas o que Marielle sofreu é tão quanto que ela foi assassinada, né? Ela provocava tanto por ser uma mulher num espaço, uma mulher negra num espaço de homens, que ela foi assassinada. Então, assim, é tudo isso para a gente refletir. A nossa luta, ela é diária, ela é em frestas, né? A gente tem que entrar nas frestas, e é de resistência, porque dói. É como eu escrevi no meu poema, a gente morre o tempo todo. E aí, sobreviver é difícil às vezes, mas a gente tem que estar aqui para ser voz para outras mulheres que estão vindo, em gerações que estão vindo, que precisam da gente. Ah, sim, aqui embaixo. Falar também, o coletivo Ocupa Peninho faz a nossa meia-culpa nisso. A gente estava olhando, eu e o Danilo, estava olhando todos os flyers do Casarão e com certeza só tem mais banda de homens, só tem mais homens expondo. E a gente chegou à conclusão, falou, caralho, mano, a gente nós tá na linha de frente e a gente não tá fazendo nada. Então, eu quero dizer que o seu trabalho, ele chegou, teve sensibilidade para chegar até nós, e ele falou, caralho, mano, a Fran tá toda hora falando e a gente não tá se ligando na parada, mano. Ela tá ali batendo o martelo. E agora você uns 3 anos, pelo menos. E aí, aí você pega os eventos do Casarão, dessa pandemia para cá, que foi o que a gente começou a pensar mais sobre isso, né? Não ficar só em março, que é importante também, mas não é só isso. E outra, a gente quer colocar só mulher, né, nos flyers e não quer colocar que é especial de mulher. Foda-se, é um evento, é o Casarão e só vai ter mulher.
e mulher preta. Lembra que eu falava, eu lembro que uma vez eu falei assim, a gente não quer um evento só para mulher no Dia da Mulher. A gente quer que pelo menos cada casarão tenha espaço para a mulher, como cotas mesmo, entendeu? Então, assim, vai ter 2 atrações masculinas, põe uma atração feminina, entendeu? Porque o que acaba acontecendo? Que aconteceu comigo? Muita gente não sabia nem que eu era do casarão. E aí, assim, eu falava, poxa, gente, eu sou a única mulher do casarão, mas eu não sou só a mulher que cuida das crianças. Eu não sou só a mina do Ocupa Kids, né? Eu sou a Fran, socióloga, poeta, tem outro coletivo. Então, assim, eu quero ser representada como a mulher que eu sou. Até o professor Henrique, ele não está assistindo aqui. Eu participei de uma live com ele no Geografizando. Aí teve um Ocupa Kids que ele sentou lá e começou a fazer massinha comigo. Eu fazendo massinha com as crianças, ele sentado lá conversando comigo. E aí ele pensou que eu era pedagoga. E eu falei assim, não, eu não sou pedagoga. Eu faço essas brincadeiras porque eu sou mãe, que eu fazia para o meu filho. Mas eu gosto mesmo de falar de política, eu gosto mesmo de falar de feminismo. Eu tô aqui ensinando massinha para as criancinhas, mas olha, mal sabem as mães que eu sou a favor, assim, do sovaco cabeludo. Mas, assim, tudo é aprendizado, né, Sandro? Acho que de alguns anos para cá, todos nós aprendemos. Acho que o casarão, o Ocupa Pinheirinho aprendeu. Eu também aprendi, porque eu também passei por processo de amadurecimento, entendeu? E o próprio território, o Fofão, o bar do Fofão, todo mundo passou por aprendizado. E eu acho que o mais importante é a gente ter empatia um pelos outros, né? Porque ninguém nasce sabendo, ninguém nasceu sabendo. Estamos numa sociedade estruturalmente desigual, patriarcal e racista. Então, assim, para todo mundo sair desses invólucros, foram processos. Então, assim, às vezes um está mais à frente que o outro, mas vamos esperar um pouquinho, esperar o outro chegar e vamos correr junto. E eu acho que nessa pandemia é o que está acontecendo. A gente conseguiu unir todos os coletivos do território para correr junto, nos diálogos que cada um defende, nas estruturas que cada um defende para diminuir desigualdades. Então, acho que a gente está num caminho muito bacana, né? O próprio sarau, as lives que estão acontecendo, elas são parte disso e a gente está de parabéns. Assim, a gente, porque eu também sou Ocupa Pinheirinho, né? Sim. Não, é o que eu estou falando. O trabalho que você faz, ele surgiu efeito, né? Teve efeito na gente, assim. A gente repensar as atrações, né? Tanto é que o coletivo, você falou de uma reunião, né? Acho que essa reunião que a gente teve aí foi a primeira e depois teve mais outra e não tem mais nenhuma. É um coletivo que não faz reunião, né? O Ocupa Pinheirinho funciona. Não sei como que é a lógica nossa. É porque eu acho que a gente tem uma interação bacana. Eu acho que todo mundo tem a mesma energia. Por isso que funciona. Todo mundo é do fazer, né? Acho que todo mundo é do fazer. A gente não é muito do gostar, do estar fazendo. A gente é muito ação, né? Lembra das reuniões da minha casa? Teve várias. Mas não dava certo. O lance... O Ocupa Pinheirinho, ele faz a reunião durante o evento, né? Vão conversando. É verdade. Às vezes vai decidindo o que vai ter no próximo e tal. E o Ocupa Pinheirinho, ele é aberto. A Fran, ela pode indicar a atração que ela quiser. É só ela chegar e falar, eu quero chamar essa atração aqui, eu quero chamar essa daqui. E aí, se tiver vaga lá, demorou, pode colocar, não tem... Qualquer um do coletivo, na verdade, pode chegar e falar, eu quero chamar uma atração. Não dá nesse mês, mas o outro mês está livre. Encaixa ela lá, encaixa ele lá, não tem problema nenhum, né? É bem aberto, assim, para a galera que é do coletivo indicar atrações. Só que é o seguinte, você chamou a atração, então você vai tomar conta dessa atração. Você não vai delegar para ninguém. Você que vai entrar em contato, você que vai trazer todas as perguntas com a banda que ela precisa. Por isso que tem alguns da banda que não chama ninguém, porque vai ter que trabalhar. Então eles não chamam ninguém, só quer trabalhar no dia. Porque é mó responsa você produzir evento. É mó responsa, mano. É mó responsa. Você tem que ter uma atenção. Todos os artistas que colam no casarão, eles querem voltar, porque é bem tratado, né, mano? A gente trata todo mundo bem lá.
Eu tenho muito no orgulho, evento. assim, muito orgulho de fazer parte, porque eu vejo o profissionalismo de todo mundo, a responsabilidade, o carinho com as bandas, e aí eu não vejo a hora da gente voltar para o parque, né? Infelizmente ainda a gente está só nas lives, mas mesmo assim está funcionando, acho que isso é bem bacana. Posso recitar outro poema? Vamos voltar a falar, Pode? né, de A live é poesia? sua. Assim, meu processo de poesia, assim, eu fiquei muitos anos participando de sarau, eu tenho um blog, até se você quiser anotar aí, meu blog chama conteirodaflor.blogspot.com, blogspot.br, e lá eu tenho poemas desde 2003, porque eu escrevo desde os 9 anos de idade, assim, eu lembro muito pequenininha, eu já escrevia poesia, sempre fui muito ligada com a poesia. O contato com a literatura, para mim, foi essencial para sair de alguns processos, assim, muita timidez, muita ansiedade. Então, a poesia, ela sempre fez parte da minha vida. Só que como eu estava um tempo para cá, quando eu comecei a militar muito no feminismo e lidar muito com mulheres vítimas de violência, eu dei uma parada de escrever. Aí foi tipo assim, entrei num limbo, assim, de ai, não consigo escrever, não sinto inspiração. Porque eu sempre gostei de escrever poemas sobre o que eu estava sentindo, né? Eu gosto de escrever poemas sobre amor mesmo, sobre questões do meu eu, coisas sinestésicas, coisas que eu enxergo, sensações que eu passei. E aí eu sempre fui muito nessa linha. E aí a militância, ela me endureceu durante um tempo, né? Então eu vou recitar um poema agora que ele é muito antigo. Eu já recitei esse poema em vários espaços, inclusive em saraus famosos, né, da Cooperifa. Eu já fui em todos os saraus conhecidos que a gente tem aí. Eu já comecei lá atrás, assim, no KVA, em acho que 2001, 2001, 2002, eu fazia parte do sarau do KVA. Foi onde eu também aprendi sobre sintonização de sarau, fiz várias oficinas no Instituto Paulo Freire. Então, o sarau eu falo que é minha segunda vida, minha segunda identidade, né? Como se eu fosse Batman e o Robin, e aí a minha identidade Batman é o feminismo, e a minha identidade Francine é a poesia, é a poeta, né? Eu vou recitar esse poema aqui, que é bem fofo, assim, eu gosto dele pra caramba, que é assim: quem pode explicar um sentimento? Um filósofo, um poeta, um padeiro? Não, ninguém explica os pequenos momentos de grandes e intensos extremos. São simples e incompreendidos os pequenos atos desatinos que observaram caminhar, se emocionar com as palavras, é ver e ouvir com outros sentidos. Mas só alguns animais conseguem ver assim. Outros nem se dão conta. Pisam em flores, depois é que vem o jardim. Legal é viver tudo em volta, ser verdadeiro, apesar da verdade, escancarar nossas portas. Legal mesmo, legal de verdade. É sorvete de 2 sabores, passarinhos nos fios, amantes, amores. É falar o nome baixinho, é falar com a boca cheia de doce. É não ter medo do escuro e ter alguém para abraçar à noite ou sempre. E ninguém explica isso também. Vive-se só cada detalhe, cada porcento dos nossos sentimentos. Há amor e há momentos. Esse poema chama Poema Simples e ele deve ter uns 18 anos. É um dos meus primeiros Caraca, poemas. que massa. Né, Gosto bastante. esse eu já vi você recitar no bar já lá no Fofão. Ao vivo, É, né? Ele é... falando, desculpa, mas falando um pouco do Fofão, do espaço, né? Espaço Cultural Libertário Fofão Rock Bar, que tá, a gente tá na luta pro espaço continuar ali, né? Sim. E eu queria que você falasse assim, porque nosso território não tem casa de cultura, né? A Uhum. importância daquele espaço para o território, né? Porque ele recebe, porque por ele ser aberto a tudo, né, mano? A tudo que agrega também, né? Coisa ruim também a gente não quer, não. A gente quer coisas boas dentro do espaço cultural libertário Fofão Rock Bar. Então, o quanto é importante aquele espaço
pro território, assim, na sua visão, né? Uma visão de fora, assim. Sim, sim. Assim, eu fiz recentemente uma live também para o Geografizando, falando sobre a importância da Casa de Cultura. A gente não tem um espaço cultural no raio, assim, que engloba desde a Cachoeirinha até Perus, né? Então, É Morro parar de Doce. até Morro Doce. Não, a gente tem aqui um baque em Perus, né? Então, Perus acabou, né? Enfim, obrigada, Stanislau, colocou meu blog aí pra galera. Legal. Stanislau é meu namorado. Divulgação. Ó o suporte, ó o suporte. Aí, Obrigado. assim, a gente não tem um espaço de cultura e a gente precisa desse espaço, até porque a gente tem vários coletivos independentes sobrevivendo da forma que podem, né, que não seria o ideal. E aí a gente tem o espaço do Fofão, que eu acho muito legal. Assim, quando ele abriu, eu estava lá no comecinho, frequentava o bar, e eu sempre conheço o Fofão há 20 anos, então sei do ímpeto dele em levar arte, em levar cultura, em pensar, né, nessas formas de diminuir desigualdades. E o Fofão, como a gente conversou lá no começo, como todo mundo na nossa região, a gente está todo mundo aprendendo junto, então ele também teve problemas no bar, ele teve pessoas que não estavam na mesma vibração que a dele, na mesma energia, e aí a gente teve alguns estranhamentos, mas é importantíssimo o espaço, principalmente o sarau, porque a gente não tinha um sarau na nossa região. E hoje o sarau ele pode ser um ninho, né, para todo mundo que tem toda essa arte borbulhando e toda essa criação querendo sair. E, além de ser um espaço onde a gente, quanto coletivos, podemos nos unir, né? Então, assim, é importante demais hoje o Bar do Fofão, o espaço cultural, né? O espaço de resistência, porque como você disse, é o que a gente tem no território, então a gente tem que defender com o que a gente pode, né? Então, e eu acho que defender é justamente prestigiar, frequentar o espaço, levar pessoas diferentes, pessoas de fora. Eu me lembro de um sarau que eu fui, que estava cheio de professores, que esses professores depois me procuraram para chamar meu coletivo para fazer palestra. Então, esses professores falavam assim para mim, eu vi você lá no sarau do Fofão, entendeu? Assim, é um espaço que a gente Do se encontro. sente encontro e acolhido também, né? Acolhido, acho que principalmente. Eu já tive situações lá de não estar tão acolhida de uma mulher antifeminista, mas foi uma coisa muito pontual, né? Eu acho que o geral não é assim. E é isso aí também a gente está sujeito a passar em qualquer lugar, né, Sandro? Assim, eu frequento o centro de São Paulo, eu como militante também política, já estou acostumada que sempre a gente vai encontrar alguém para querer discutir, debater ou agredir, né? Mas acho que a gente fomentar espaços como o espaço do Fofão, direcionado para isso, sabe, mudar a galera. Vocês estão vindo aqui num espaço de resistência, num espaço de cultura. Aqui as pessoas se respeitam, aqui as pessoas gostam de arte. Aqui vocês as pessoas vão ouvir o que você tem para falar. Isso é importantíssimo no nosso território, porque justamente a gente não tem um espaço de cultura, e principalmente pensando em jovens, né? Os adolescentes, os jovens, quando saem da adolescência, eles ficam aí sem opção, né, de fazer arte, de fazer cultura no nosso território. Então a gente tem que resistir mesmo. O Fofão tá de parabéns, o espaço tá lindo, né? Toda essa construção, foi uma construção, ela tá se fortalecendo e ela tem que continuar. Da hora. O Fofão é um bar, né? Acontece tudo isso, mas é um bar e é um lugar de conflito mesmo. É um lugar de conflito de ideias, é um lugar de conflito, mas é um lugar que os conflitos, eles, muitas vezes, na maioria das vezes, ele agrega. É um conflito para ir para Isso. frente. Não conflitos para andar para trás, ou debates que não cabem, como está tendo durante Construtivos, né? vários debates coisas que não precisa debater. Então, perdendo tempo, né? E a gente está chegando meio que na reta final aqui já. Eu vou fazer essa Que pergunta aqui. pena! Que rápido! É muito rápido. Eu queria que você fizesse
uma análise assim, dessa conjuntura que a gente está vivendo aqui, principalmente do governo... Não, vou mudar. Eu queria que você esquecesse... Não quero falar desse governo federal. Eu queria que você falasse que você participou da campanha de vereadoras do PSOL, do Boulos e tal, e a Chapa Guarani, o coletivo Papinho nunca fez campanha para nenhum ninguém. Mas a Chapa Guarani pegou na veia e aí não teve jeito, né? Falar, não, essa daí... uma pessoa muito boa, né? Eu, assim, a minha pergunta... Pera, deixa eu concluir, senão eu vou esquecer. Pode falar. Aí a Sônia fez uma live depois da eleição e falou assim, que agradecendo. Aí eu entrei na live, aí ela me agradeceu muito, e ela falou uma coisa que depois eu fiquei refletindo, que é reflexo do nosso trabalho. Ela falou, eu tive 10, a Chapa Guarani teve mais de 10 mil votos, e a maioria dos votos foi do Jaraguá. Ela falou isso, né? Falei, caramba, mano, então de uma certa forma o nosso trabalho, ele tá tendo algum efeito, tá chegando nas pessoas. Lógico que a gente não é uma máquina institucional para chegar em todo mundo, mas o nosso trabalho de base, isso mostra que tá quebrando um pouco o estereótipo do indígena na quebrada, né? Porque esse estereótipo ainda é muito forte, né? Contra o indígena, contra as aldeias, e a gente falando toda hora sobre isso, fazendo os eventos como o Circuito Clandestino Jaraguá Guarani, com o tema, e tantos rolês que a gente faz. O Casarão do ano passado, 2019, em agosto, na aldeia, foi lindo demais. Então, acho que o nosso trabalho... Isso é uma resposta para o nosso trabalho, que a gente está no caminho certo, que a gente tem que continuar. E a pergunta né? Muita gente desiludida da política, tanto é que foi 30% aí de abstenção. A pergunta é como que a gente consegue, mano, trazer essas pessoas para a política de novo e fazer eles acreditar na política. Eu não espero nada da política institucional. Ela quer que permaneça assim. Ela não quer que mude. Mas eu acho que esse trabalho vai ter que ser nosso. Então você, analisando como que a gente consegue trazer essas pessoas para acreditar na política de novo, de uma certa forma, acreditar e ter ação, ter motivação para fazer as coisas e não largar de mão, como 30% da população de São Paulo largou de mão, né? Eu vou falar para você que é muito interessante que assim, eu me filiei ao PSOL agora, faz um mês que eu sou filiada ao PSOL. Mas eu colaboro com o PSOL desde a campanha da Sâmia. Antes de colaborar com o PSOL, eu sempre fui muito fã, eu sempre fui muito adepta do anarquismo de Bakunin, das leituras relacionadas a ações de base comunitárias. Então, eu acredito na política comunitária, é a gente juntar-se em comunidade, que é o que vocês estão fazendo, que a gente está fazendo. Se juntar em comunidade, sair da nossa bolha e chegar a pessoas que estão, desse jeito que você falou, desacreditadas de serem pensantes políticos e atuantes, e começar a refomentar esse ímpeto nessas pessoas. Então, é assim, a gente está fazendo um sarau, a gente falar sim sobre política e representatividade, a gente falar sobre desigualdades, entendeu? Para que as pessoas entendam que a política não é essa instituição que colocaram, que a gente segue hoje no Brasil. Que a política ela é feita por nós e para nós. E como ela pode ser feita por nós e para nós? Através dessa política comunitária, do discurso a partir de dentro para fora. Então, assim, hoje eu estudo o feminismo comunitário também, que é da Abayala, que a gente fala, que é a camiseta que eu estou usando aqui, ó. Então, a gente tem que começar a falar de um discurso descolonizador, para a gente falar sobre, principalmente, a exploração das aldeias, para a gente falar sobre racismo, para a gente falar sobre as pautas identitárias que são cooptadas, né, nessas instituições, e a gente fazer as nossas ações políticas. Então, aproveitando aí, eu acho lindo o pessoal do Apoio Mútuo Jaraguá, que fizeram uma ação maravilhosa aqui na pandemia. Eu colaborei muitas vezes também, continua
Então fica a dica para quem está assistindo, quiser ajudar o pessoal, eles estão precisando de doação. Então isso aí é um exemplo bacana de política de base. E aí, principalmente, eu acho que, como eu falei, educação. Então a gente aproveitar espaços que a gente tem de arte e cultura, por exemplo, quando voltar a ser presencial, e a gente organizar mais ações para discutir a importância da política, da representatividade para todos. Então, assim, isso é uma coisa que eu faço já há muito tempo. Recentemente, eu trabalho para uma ONG, também faço um dos meus trabalhos, né, que eu faço vários trabalhos para poder pagar as contas, mas um deles eu faço oficina com migrantes, né, lá no Brás, e pessoal da favela do Moinho. Então, assim, eu já dei aulas para eles, mais de uma vez, para explicar os 3 poderes. Simples assim, sabe? Porque as pessoas, elas estão alienadas, elas acham que simplesmente não tem como mudar a política, então elas se abstêm de fazer, que a gente viu aí nessa última eleição. Então, o trabalho que você falou, Sandro, que começou e que deu fruto, que a Sônia falou muito bem, deu muito fruto, 11 mil votos. Eu que trabalho com campanha política há muitos anos, eu sei que isso é muito grande. Então, assim, o trabalho tem que continuar. E como que ele continua? É a gente sair das nossas bolhas intelectuais e academicistas, e chegar nessas pessoas mais simples, mais humildes, e provocá-las, e explicar para elas a importância da política na nossa vida, de você entender como funciona, e entender principalmente que você tem que votar, né, em quem te representa. Então, esse ano, o pessoal teve uma grande vitória, que a gente conseguiu cadeiras de mulheres, acho que são 3 ou 4 cadeiras de mulheres, então, assim, isso é importantíssimo. Uma mulher trans e negra foi mais votada. Isso já é romper um pouco a nossa bolha. Como chama? No caos, a gente fala na teoria do caos, isso é um rompimento na teoria do caos, né? A gente está rompendo ali. Então a gente tem que continuar com esse trabalho. Então, assim, temos oportunidade de conversar com um grupo de pessoas, vamos falar, sim, sobre arte, sobre cultura, sobre feminismo, sobre poesia, mas vamos falar também sobre a importância de diminuir desigualdades. E a gente só diminui desigualdades com representatividade política, né? Eu estou há anos aí lutando e eu percebi que, assim, se isentar de votar ou se isentar de responsabilidade com política só te faz vítima. Mais vítima ainda, não te faz ajudar ninguém e nem sair da condição de desigualdade que a gente tá, entendeu? Então é chato para algumas pessoas. Eu não quero votar, eu acho que é tudo... Não, gente, a gente tem que começar a falar e agir para mudar essa realidade. E aí um passinho de cada vez. Então a gente teve uma votação super expressiva, né, do pessoal do mandato coletivo da aldeia, e não só deles, a gente teve um monte aí, isso foi só um sinalzinho, né, e a gente tem que continuar, não pode deixar a peteca cair. Sim, eu concordo. Quando eu estou em debate, assim, trocando ideia, que a galera fala, não quero saber de política, e blá, blá, fala, mano, eu quero que você me fale o que não é política, eu não sei o que é, então eu quero que você me explique o que não é política no mundo que a gente vive, da cultura que a gente vive. Tudo é política, né? Agora, cabe a nós escolher a política que a gente quer fazer, né? Uma política contaminada, uma política sem contaminação. O Wagner falou uma coisa que eu não me atentava, né? Eu separava a política de rua da política institucional. E ele falou, não, mano, o bagulho é junto. De uma certa forma, a política de rua ela reflete o que está lá dentro. De uma certa forma, está junto. O que a gente não pode é deixar essa instituição desestruturar o que a gente crê, entendeu? Que a gente não pode se deixar contaminar, entendeu? Né? Ou aliviar. Mas a gente tem que andar junto. Um exemplo muito bacana que eu tenho para te dar, que eu falo para muitas pessoas. Enquanto eu só militava no feminismo, eu ficava dando murro em ponta de faca. Porque para mim não adiantava nada. Uma mulher vir procurar ajuda para mim. Eu fui agredida, vamos procurar os órgãos. Aí eu ia com essa mulher na delegacia da mulher, eu ia no juiz, eu ia procurar as coisas. E aí eu esbarrava numa estrutura jurídica machista.
Falei, como que eu vou mudar isso, cara? Porque, tipo, isso dói, Sandra. Imagina eu falar pra mulher, olha, vai procurar a delegacia da mulher. Ela ir, eu explicar tudo pra ela, mandar tudo direitinho. Ela ir, ela voltar pra mim e falar, olha, Fran, fui lá, não deu nada. Entendeu? Imagina a dor que eu sentia. Então eu falei assim, mano, só vou conseguir mudar isso quando eu tiver uma porra, desculpa o palavrão, uma porra de uma deputada, uma vereadora, que quando uma mulher for agredida e passar por isso, eu poder falar para a deputada, olha, a fulana foi lá na delegacia da mulher e foi maltratada. Você pode intervir? Infelizmente, é assim que funciona e a gente precisa, entendeu? Ou falar, ter políticas públicas que realmente olhem para a mulher e façam mudar essa estrutura. E como a gente faz isso? Votando, gente. Não tem como reinventar a roda, sabe? Vivemos uma democracia. Ainda é uma democracia. É difícil a gente falar, né? A gente vive numa democracia, a gente vota ainda com tantos direitos constitucionais que não chegam. Mas é isso, colocar pessoas da gente lá, né? E a gente não pode esquecer que a gente está no capitalismo e tudo no capitalismo é luta, tudo é briga. É o que você falou. A mina vai lá, ela é maltratada, o que tem que fazer? Tem que vir um deputado, um vereador, alguém ir lá tretar para a mina ser bem atendida. Então, no capitalismo, a gente não pode esquecer em nenhum momento. É tudo, todas as conquistas é treta, é briga. É treta, não cai nada. Luta. Não cai nada pra gente, tá ligado? É tudo na base da briga, porque o capitalismo, ele funciona dessa maneira, né? A gente já tá bem no finalzinho, foi muito bom o bate-papo, dava para continuar aqui. Também, adorei. Eu queria fazer um poema para finalizar. Isso, tá? Isso. Eu queria que você fizesse suas considerações finais e fizesse o poema. Tá. Quero agradecer o Casarão, o Cupa Pinheirinho, agradecer as Januárias nas Janelas e todas as mulheres que já fizeram parte do coletivo e continuam fazendo parte do coletivo, que eu falo que são companheiras anônimas, que muitas delas não querem mesmo participar, aparecer, mas estão por trás de mim, dando base. Todas as mulheres que eu, de alguma forma, já cheguei, já ajudei de várias formas, inclusive não posso falar. E quero pedir que 2021 seja um ano melhor para todos, que a gente consiga diminuir essas desigualdades, que a luta não pare, que ninguém desanime, que a gente cuide da saúde mental. Acho que hoje é uma discussão fundamental para nós que somos ativistas, né, Sandro? A gente pensar na nossa saúde mental, porque também é desgastante. E eu vou fazer um poema aqui que tem a ver com perus, minha nova realidade. E é um poema de amor, porque eu gosto de falar de amor, por isso que é Franflor. Porque não é tudo sempre sobre dor. Eu acho que a gente tem que pensar muito sobre isso. A minha história não precisa ser contada somente pelas dores que eu passei, mas também pelas conquistas e os amores que eu conquisto, né? Um amor maior que é meu filho, a minha família e o companheiro que está do meu lado, tá bom? A poesia é assim, ó. Complemento. Quero dar a ti todos os finais de tarde, aquarelas de cores quentes, as auroras, o presente. Quero sentir a ti e sentir além da matéria, ser o líquido todo do seu corpo. Quero andar por dentro, emaranhada, ser seu futuro, o mel que adoça os seus olhos. Quero entregar meus minutos, o sal do mar em meus mergulhos, profundos. Estado de graça, tudo que até hoje floriu por dentro, tornar-se-á estado de fruto. Quero para sempre o vibrar da sua voz grave, sobrepondo meus sussurros. Poemas, nossos corpos, poesia é o que fazemos juntos. É isso aí, gente, Franflor. Fica para vocês essa mensagem de amor aí. E resistência, resistiremos. Valeu, Fran. Muito obrigado. Encerrando a maratona Sarau Segunda Negra 2020, a primeira maratona. Vamos ver se o ano que vem tem maratona de novo. Obrigada a todos. Sigam minhas redes sociais, vocês os Januárias na Janela, tá bom? E ó, grande, essa música maravilhosa, os palestras. Obrigada a todos. Beijão, tô indo.
Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e entregar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. Me jogo lá pegando se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samago chegar, eu vou no outro lugar. Eu pego teu baralho, teu bloquinho de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Eu ainda ofereço um cafezinho, você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou me entregar teu nome e entregar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. Me chama lá pegando se você se aventurar. Eu sou o cachorro e apontando pra você. Eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, eu capricho no celular. Digo que é mimado, que é cheio de nego. Mal acostumado, tem nada no tempo. Deita, vira e dorme rapidinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, estrela, cheia de unha suja, debaixo de mim, pra cima de borracha, né, mané? Valeu, boa noite!